Olá! Esse vídeo tem como objetivo analisar os CPCs 21, 22 e 24, considerando as demonstrações financeiras publicadas pela empresa Profarma S.A. nos anos de 2015, 2016 e 2017. Nosso grupo é formado por mim, Gustavo Araújo, e por minhas colegas Bruna Santana, Camila e Dara. O Grupo Profarma é um dos mais diversificados do setor de saúde do Brasil, com atuação em distribuição, especialidades e varejo, a fim de satisfazer todos os públicos, entre eles acionistas, indústrias, farmácias, hospitais e consumidores. Iniciou suas atividades em 1961 e hoje está entre os 200 maiores grupos privados do Brasil. Atualmente, conta com uma estrutura de 9 centros de distribuição, mais de 10 mil itens no mix de produtos, 590 mil pedidos por mês, 37 mil farmácias abastecidas por mês, 3.800 cidades atendidas diretamente, 2.606 colaboradores. CPC 21 – Demonstração intermediária. As demonstrações intermediárias apresentam os eventos ocorridos entre os períodos de divulgação das demonstrações contábeis anuais, o que aumenta a tempestividade e, por consequência, a confiabilidade, pois, sendo assim, auxilia os usuários externos a entender a capacidade da entidade de gerar lucros, seus fluxos de caixas e sua condição financeira e de liquidez. As demonstrações contábeis intermediárias devem conter, no mínimo, os seguintes componentes condensados. Primeiro, o balanço patrimonial condensado, demonstração condensada do resultado do exercício, conhecida como DRE, demonstração condensada do resultado abrangente, DRA, demonstração condensada das mutações do patrimônio líquido, DMPL, demonstração condensada dos fluxos de caixa, DFC, e notas explicativas, NE. Deve ser incluída uma explicação de eventos e transações significativos para entendimento das mudanças desse último balanço. Apesar desse pronunciamento informar quais são os requisitos mínimos para a publicação das demonstrações contábeis intermediárias, ele não proíbe ou desencoraja as entidades de divulgarem ou publicarem o conjunto completo de demonstrações contábeis. Ele também não proíbe ou desencoraja as entidades de incluírem nas demonstrações contábeis condensadas mais do que os itens mínimos ou notas explicativas selecionadas de acordo com este pronunciamento. Se a entidade optar por publicar o conjunto completo das demonstrações contábeis no seu relatório intermediário, a forma e o conteúdo dessas demonstrações devem estar de acordo com os requisitos do pronunciamento técnico CPC 26. Apresentação das demonstrações contábeis. Para o conjunto completo de demonstrações contábeis. Mas se a entidade optar por divulgar ou publicar o conjunto de demonstrações contábeis condensadas nos seus relatórios intermediários, tais demonstrações devem incluir, no mínimo, cada um dos grupos ou subgrupos das contas e seus totais, que foram apresentados nas demonstrações contábeis anuais mais recentes e as notas explicativas selecionadas como requeridas por este pronunciamento. Analisando as demonstrações financeiras da empresa Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos, nós verificamos que a empresa cumpre com os requisitos mínimos do CPC 21 sobre as demonstrações intermediárias, porém, ela segue as instruções da CVM por ser uma empresa de capital aberto e ser subordinada a essa regulamentação. Então, a empresa, ela encaminha o formulário de informações trimestrais para a CVM, fica disponível tanto na Bolsa de Valores do Brasil, quanto no site da empresa na área de investidores. Então, a CVM, ela recomenda, ela regulamenta que essas empresas,
de capital aberto do Brasil, elas façam, então, esse formulário de informações trimestrais chamado de ITR. Então, no ITR, ele tem que ser divulgado trimestralmente e ele deve conter todas as demonstrações financeiras apresentadas nas demonstrações anuais. Então, a empresa, ela tem as demonstrações intermediárias, ela divulga essas demonstrações trimestralmente, e o mínimo exigido pelo CPC é semestralmente, então ela está dentro desses requisitos. E no CPC 21 diz que a empresa pode divulgar essas informações de forma condensada, mas a empresa opta, então, por divulgar no seu ITR todas as demonstrações financeiras que contém nas demonstrações anuais, fazendo os comparativos com seu respectivo período do ano anterior ou a demonstração anual anterior, no caso do balanço, mas ela faz isso de forma completa, seguindo então as orientações do CVM. O CPC 22 é o pronunciamento que trata das informações por segmentos, onde a entidade deve divulgar informações que permitem aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio, na qual está envolvida e os ambientes econômicos em que opera. Esse pronunciamento é aplicado nas demonstrações contábeis separadas, individuais ou consolidadas da entidade. Se a entidade que não é obrigada a aplicar este pronunciamento decidir divulgar as informações sobre esses segmentos que não estiverem de acordo com o CPC, ela não deve classificá-las como informações por segmento. Um segmento operacional é um componente da entidade que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, ou cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, ou ainda para o qual haja informação financeira individualizada disponível. Neste pronunciamento devem ser divulgadas explicações para as mensurações dos resultados ativos e passivos. Também devem ser divulgadas as conciliações das informações dos segmentos em relação aos seus totais em comparação com a entidade. E, por fim, as informações geográficas também devem ser disponibilizadas por país ou grupos de países, e a entidade deve fornecer informações sobre o grau de dependência de seus principais clientes, sem obrigação de identificá-los. Analisando então agora as notas explicativas da empresa Profarma com as informações por segmento, nós verificamos que ao longo dos 3 anos analisados, a empresa divulgou de forma correta essas informações. Então, no início da nota explicativa, a empresa ela informa quais são os segmentos da companhia, que nos anos de 2015 e 2016 fazia parte da distribuição, que compreende as operações comerciais de atacado para o varejo farmacêutico, e o varejo, que reúne as redes de varejo adquiridas pela Profarma. Então, ela demonstra o resultado por segmento desse negócio, né? Então, ela fala sobre a receita e as despesas da parte de distribuição, da parte de varejo e o consolidado. E demonstra também os ativos e os passivos por segmento do negócio, seguindo, então, as orientações do CPC 22. E, ao fim, ela informa que os demais ativos e passivos que não estão demonstrados no quadro que ela divulgou é porque eles são geridos de forma conjunta pela administração da companhia. Então, no ano de 2016, ela também seguiu corretamente os requisitos do CPC 22, demonstrando, então, o resultado por segmento do negócio e os ativos e passivos por segmento. E no ano de 2017, acrescenta, então, o segmento de especialidades, que ele centraliza os negócios hospitalar de vacinas dermatológicos que já tinham na Profarma, só que agrega
valores, né, da Proforma Specialty, que inicia, então, a entrada da empresa no setor público e no segmento de produtos especiais. Então, seguindo as orientações do CPC 22, em 2017, ela já começa a divulgar, então, além da distribuição e do varejo, a parte de especialidades nas informações por segmento. Então, ela coloca a divulgação das receitas, dos segmentos, mais o consolidado, e as demonstrações de ativos e passivos por segmento do negócio, mais o consolidado também, seguindo então as orientações mínimas exigidas pelo CPC 22. CPC 24, eventos subsequentes. Ele é referente a IAS 10 e tem como objetivo determinar quando a entidade deve ajustar suas demonstrações contábeis com respeito a eventos subsequentes e quais informações devem ser divulgadas. Então, o evento subsequente ao período que se refere às demonstrações contábeis é aquele evento favorável ou desfavorável que ocorre entre a data final do período e a data na qual é autorizada a emissão das demonstrações. Com isso, dois tipos de eventos podem ser identificados como subsequentes. Aqueles que evidenciam condições que já existiam na data final do período, como evidências que já existiam na data final do balanço, mas não fossem reconhecidas e foram reconhecidas posteriormente, ou eventos que provocam ajuste nas demonstrações ou reconhecimento de novos itens. E aqueles que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao final do período contábil. Na divulgação dos eventos subsequentes, é obrigatório conter na nota explicativa a data de autorização para emissão dessas demonstrações contábeis, que é aquela data na qual as demonstrações contábeis são apresentadas pela primeira vez a algum órgão onde pessoas externas a diretorias e ao corpo funcional da entidade participam. E para reconhecer e mensurar esse evento subsequente, tem que ser uma informação relevante que se referem às demonstrações contábeis que originaram esses ajustes. Então, a entidade ela deve ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis para que reflitam os eventos subsequentes que evidenciem condições que já existiam na data final do período contábil. Temos como exemplos de eventos que geram ajustes, segundo o item 9 do CPC 24, acordo entre as partes em processo judicial, falência de um cliente, venda de estoque ou imobilizado com preço substancialmente menor que seu valor contábil, definição de valores de participação nos lucros ou bonificações, descoberta de fraude ou erro nas demonstrações contábeis, deterioração na posição financeira e no resultado operacional de uma entidade que afete continuamente a empresa. Temos também exemplos que não geram ajustes, segundo o item 11 do CPC 24, que é a declaração de dividendos, queda no valor de mercado de investimento após a data do balanço, a classificação de ativos como mantido para venda, de acordo com a IFR 5, e a compra, alienação ou desapropriação de ativos após a data do balanço, e o início de uma ação judicial relacionada a eventos que ocorrem após essa data. Então, esses são exemplos de eventos que não precisam de ajuste. Então, de acordo com o CPC 24, sobre eventos subsequentes, a empresa ela divulga nas suas notas explicativas os eventos subsequentes dos 3 anos, de 2015, 2016 e 2017. Ela informa, então, a data, que é obrigatória, né, a data de autorização, que é obrigatória na nota explicativa, informa os valores que serão necessários para ajustes, e informa aqueles eventos que são relevantes, porém que não geram ajustes para a empresa. Seguindo, então, as orientações do CPC 24.